Olá, amigos, amigas, senhoras e senhores. Se nós permanecermos como homens, e isso sucede se nós não aceitarmos a Jesus, e aceitar Jesus não é para dentro de uma religião, porque quando vai-se para dentro de uma religião não aceitou, porque está como homem. Se nós não aceitarmos a Jesus, isto é, aquilo que foi feito por Deus em Cristo, nós vamos continuar como homem. Por quê? Porque quando Jesus morreu, o homem morreu. Não existe mais homem. Não adianta você ficar teimando. Para Deus, o homem não existe mais, tá? Nem adianta. Mas se você ficar persistindo nisso, sabe o que está envolvido no homem? O diabo e Satanás. E esse diabo, que é opositor, e Satanás, que é o acusador, que é um sentimento que o homem carrega. Observa que o homem carrega isto. Por isso ele teve que morrer, para que isso também morresse. E esta morte foi através de Cristo. E se eu não aceito isso, eu continuo como homem e tendo esses sentimentos na minha vida. De acusação e de oposição a Deus. Porque quando eu estou praticando alguma coisa como um homem, dizendo que é para Deus, eu estou em oposição. E quando eu vou pedir perdão é porque existe uma acusação. Então existem as duas atuações desse sentimento na minha vida, porque eu estou como homem. Como é que isso sucede? Como é que eu termino com isso? Eu vou ler para vocês aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 53 em diante. Preste atenção. Bem claro isso aqui, ó. Porque convém que isto que é corruptível, isto aqui, esse entendimento natural, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Então é necessário que isso aconteça. Quando isso aconteceu? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Então houve um revestimento. Eu preciso aceitar isso. Tá bom? Se eu aceitar isso, já houve em mim. Versículo 54. Quando isto que é corruptível, isto, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, presta atenção, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Quando isto se revestir, se você não aceitar que Jesus morreu e que você morreu com ele, e aceitar, não adianta fingir, porque Deus sabe disso, tá? E quando ele ressuscitou, ou como ele ressuscitou, você ressuscitou, você não se revestiu disso. Então a morte não foi tragada na vitória na tua vida. Na tua vida a morte está reinando. Tá bom? Por isso você vai para dentro de uma religião. Porque isso é papel de morto. Morto é aquele que está separado de Deus. Exatamente este. Fazendo tudo neste corpo, do qual Deus não recebe, Deus não aceita nada que este corpo faz, nada que o homem faz, dentro de um lugar que Deus também não habita. Na direção de um homem que não é pastor de Deus, é pastor da carne. Da circuncisão. Então vamos lá. Versículo seguinte. O 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está? Veja o versículo seguinte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Está vendo aqui? O aguilhão da morte é o pecado. Se você está pedindo perdão pelo pecado, tem um aguilhão em você. Tá? Por isso que você está separado de Deus. Tá bom? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por que você está pedindo perdão? Porque existe uma lei que diz que você é homem. E como um homem, tu vai pedir perdão. Entende? É por isso que você pede perdão. Então, em você que está fazendo isso, pedindo perdão, tomando ceia, pagando dízimo, fazendo jejum, dentro de um buraco desse aí chamado Igreja de Deus, que não tem nada a ver com Deus, você está fora de Deus e você está em maldição. Ouviu por que você faz isso? Porque você precisa ser revestido da incorruptibilidade que aconteceu em Cristo. Quando isto acontecer, a morte foi tragada na vitória. E não tem inferno, não tem diabo, não tem Satanás na sua vida. Se não tem. Se não tem. E você fica pagando para ele não entrar na sua vida. Que ele já está. Pagando a um homem que não tem poder de tirar nem da vida dele. Tá bom? Porque nada que você faça, Deus já aceita. Deus não aceita nada. Ele só aceitou Cristo.
Essa é a palavra que eu tenho que te dar agora, nesse vídeo. Vê se você acorda. É fácil, tá em você tudo isso. Tô voltando já. Abraço. Tchau.